Olá, alunos do sétimo ano. Nossa aula de hoje vai ser do livro didático. Nós vamos ver um pouquinho do texto dramático. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas características do texto dramático. E o texto que nós vamos trabalhar é Romeu e Julieta. Nós vamos trabalhar com o texto Romeu e Julieta, onde vocês vão fazer uma breve interpretação desse texto. Então, nós vamos conhecer aqui algumas características do texto dramático. Então, no texto dramático, nós temos a ação, a estrutura interna, a estrutura externa, o tempo, o espaço e as personagens. Então, a ação, o que é a ação? É o desenrolar dos acontecimentos da história. Então, é como que resumida, para poder ser contada em pouco tempo, de forma a não alongar o tempo de representação, que seria cansativo, quer para o público, quer para os atores. Então, é em forma de peça teatral, né? A ação comporta dois tipos de estrutura, a estrutura interna e a estrutura externa. Então, como é a estrutura interna? Divide-se em três momentos: a exposição, que é a apresentação das personagens e dos antecedentes da ação. Conflito é a sucessão dos acontecimentos, passando por um momento máximo de tensão dramático, que é o clímax. E, por fim, o desenlace ou desfecho da ação dramática, que pode ter um final feliz ou um final infeliz. E a estrutura externa? O texto divide-se em actos ou atos, como nós conhecemos, né? Grande divisão do texto dramático que decorre num mesmo espaço ou cenário, delimitado pela subida e descida do pano, né? Ou seja, da cortina que forma o cenário. E cenas. As cenas são as subdivisões dos atos, determinada pela entrada ou saída de personagens. E o tempo? O tempo da história também é curto e acontece geralmente no presente, como se estivesse a decorrer no momento da própria apresentação. E o espaço? O espaço pode-se considerar dois tipos de espaços. O espaço representado, ou seja, aquele que é indicado no texto da peça, texto dramático, e o espaço de representação do texto teatral, que é o local onde os atores estão a representar. E as personagens? As personagens, que são as responsáveis pelo desenrolar da ação, são reduzidas e delas depende a ação, uma vez que não há narrador. A personagem principal desempenha o papel de maior importância. As personagens secundárias desempenham papéis de menor relevância. Os figurantes não desempenham qualquer papel específico, embora a sua presença física seja importante para a compreensão da história, da ação que está acontecendo ali. Então, os figurantes são aquelas pessoas que ficam ali simplesmente para encenar, né? Elas não têm um papel tão significativo como a personagem principal e a personagem secundária. O texto dramático é constituído por dois tipos de texto:
o texto principal e o texto secundário. Como é o texto principal? O texto principal corresponde ao discurso dramático que as personagens vão representar. É, portanto, o texto constituído pelas falas das personagens que podem apresentar-se sob a forma de diálogo, ou seja, conversa entre as personagens. Monólogo, conversa de uma só personagem. Ou a partes, comentários que uma personagem faz voltando-se para o lado ou para o público, para dar a entender que as outras personagens não deverão ouvi-lo. Então, o texto secundário corresponde às indicações técnicas, também conhecidas pelo nome de didascálias. É o texto onde o autor da peça, o dramaturgo, anota as informações sobre os gestos, a entonação e a movimentação das personagens sobre os cenários, e guarda o guarda-roupas, os acessórios, a luz, o som e outros aspectos que ache relevantes para a apresentação da peça teatral. Então, essas informações, que recebeu o nome de didascálias, acabam por substituir a ausência de um narrador e ajudam a passagem do texto dramático a texto teatral. Então, graficamente, o texto secundário costuma ser representado em itálico e, em alguns casos, entre parênteses. Então, nós temos aqui também algumas características dos textos dramáticos. A gente vê aqui a tragédia, né, que tem origem na Antiguidade Clássica, na Grécia, mais especificamente, onde a ação é solene e as personagens são grandes heróis, lutando e desafiando o próprio destino. Então, na tragédia, o desenlace ou desfecho é infeliz, designando-se por catástrofe onde ocorrem sempre mortes. Outro gênero também é o drama. O drama tem origem no século XIX, e neste tipo de texto as personagens são indivíduos comuns que lutam contra outros, contra a sociedade ou mesmo contra si próprios. Geralmente aborda assuntos sérios da vida das pessoas. Na comédia, que também é outro gênero dramático, a ação é cômica, as personagens são por vezes ridículas e o desenrolar ou deslance é feliz e divertido. Para conseguir estes objetivos, o autor serve-se de diversos recursos cômicos, como a linguagem, tipo de vocabulário utilizado. O caráter, pelas atitudes ou vestuários utilizados, ou pela situação criada, que é a maneira de agir no contexto cômico. E temos também outro gênero, que é a farsa, deriva do francês antigo farce, que significa uma peça sobre os costumes e a vida social das pessoas. Tem um caráter burlesco e cômico, que provoca risos ou zombaria. E nós vamos trabalhar o texto Romeu e Julieta, aqui no livro de vocês. No livro de vocês, do 7º ano, vocês vão trabalhar o texto Romeu e Julieta, que se encontra, é um texto dramático, né, um texto romântico, se encontra na página 118 e vai até a página 121. As questões que vocês vão responder, copiar e responder, vai ser a questão 1, da página 122, a questão 2 e 3, da página 123. Os alunos que têm o livro, vocês vão copiar
e responder essas atividades que eu citei. 1, 2 e 3. E os alunos que não têm livro, eu vou tirar a foto da página dos livros e enviar para vocês responderem, copiarem e responder a atividade. Então, essa foi uma breve explicação aqui do texto dramático. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse gênero, sobre esse tipo de texto. E boa atividade aí para vocês. Até a próxima aula.